A senhora não pode entrar sem autorização. O policial bloqueou minha passagem na porta da Delegacia Central de Belo Horizonte. Ergui o queixo e olhei direto nos olhos dele, usando o tom que aprendi em 30 anos no Tribunal Regional Federal. Meu neto de 16 anos está sendo detido ilegalmente. Ou me deixa vê-lo agora, ou você vai precisar explicar para um juiz por que negou acesso a uma criança. Mas antes, escreva aí nos comentários de onde está assistindo e se inscreva no canal, caso ainda não seja. 3 horas antes, eu estava dormindo em São Paulo quando o celular tocou. Era Lucas, apavorado. Vó, estou preso. O Roberto inventou que eu ataquei ele. O toque estridente tinha me acordado por volta das 2 da manhã. Meio dormindo, atendi com o coração já disparado. Na minha idade, ligação de madrugada quase nunca é boa coisa. Alô? Minha voz saiu rouca enquanto procurava acender o abajur da cabeceira. Vó, a voz do outro lado estava tensa de medo, imediatamente reconhecível como a do meu neto de 16 anos, Lucas. Lucas! Sentei ereta, instantaneamente alerta. O que aconteceu? Estou na Delegacia Central de Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena. Suas palavras saíram atropeladas, tensas e desesperadas. Roberto me expulsou de casa e agora está dizendo à polícia que eu ataquei ele. Estão me tratando como se eu fosse algum tipo de bandido. Mamãe está no plantão e eu não sabia mais quem chamar. A menção de Roberto, o novo namorado da minha nora Júlia, de apenas 4 meses, me causou uma onda de pavor. Eu nunca tinha conhecido o homem, mas os comentários relutantes de Lucas nas últimas semanas pintavam o quadro de alguém que usava sua posição como guarda municipal para impor autoridade. Que delegacia? Perguntei, já colocando os pés no chão, minha mente entrando na clareza focada que desenvolvi durante 30 anos no Tribunal Regional Federal. Me diga exatamente o que aconteceu. A Central, na Afonso Pena, ele respondeu. Eu e o Roberto tivemos uma discussão depois que a mamãe saiu para o plantão noturno. Ele me flagrou conversando com a senhora no telefone mais cedo e perdeu completamente a cabeça. Disse que eu não tinha permissão para entrar em contato com a senhora sem autorização dele. Minha mandíbula se apertou com isso. Lucas me ligava regularmente desde que meu filho, Eduardo, morreu há 7 anos. Essas chamadas se tornaram nosso ritual, nossa maneira de manter a conexão que a morte ameaçara cortar. Ele pegou meu celular, Lucas continuou, a voz falhando um pouco. Quando viu que eu estava gravando algumas das coisas que ele estava me dizendo, ele surtou, começou a jogar minhas coisas para fora, mandou eu ir embora. Quando eu disse que não tinha para onde ir, ele tentou me empurrar fisicamente para fora da porta. Eu só me afastei dele e ele tropeçou e bateu no batente da porta. E agora está alegando agressão. Entendi, concluí, ouvindo o padrão familiar. Eu já tinha visto esse cenário se desenrolar em meu tribunal muitas vezes. Alguém com autoridade fabricando acusações contra uma pessoa mais vulnerável. Os amigos policiais dele apareceram e nem me deram ouvidos. Lucas disse amargamente. Eles simplesmente acreditaram na palavra dele em tudo. Estou a caminho agora mesmo, eu disse, já tirando roupas da minha cômoda. Vou levar cerca de 6 horas para chegar. Não diga mais nada a ninguém até eu chegar. Se tentarem interrogar você, diga que está esperando sua avó. Tá bom, ele sussurrou, parecendo mais novo do que seus 16 anos. Por favor, se apresse, vó. Ao desligar, a calma que eu mantivera para o benefício de Lucas deu lugar a uma raiva fria. Desde a morte de Eduardo, eu tinha feito tudo o que era possível para apoiar Júlia na criação do meu neto. Eu nunca interferi nos relacionamentos dela, mesmo quando tinha reservas. Mas isso estava cruzando uma linha que eu não podia ignorar. A viagem de São Paulo a Belo Horizonte normalmente levava cerca de 6 horas dirigindo. Mas naquela hora, com as rodovias vazias, fiz em pouco mais de 5 horas. O peso familiar da responsabilidade se instalou sobre mim enquanto eu dirigia. Memórias dos meus anos como desembargadora federal Margarida Silva fornecendo uma estrutura para o que precisava ser feito. Eu passei 3 décadas garantindo que o poder não fosse abusado em meu tribunal. Eu não ficaria parada enquanto fosse abusado contra meu neto. A Delegacia de Polícia de Belo Horizonte estava bem iluminada contra a escuridão de pouco mais de 7 da manhã. Um prédio cinza e institucional que parecia cansado.
Estacionei no estacionamento de visitantes e reservei um momento para me centrar, ajeitando minha roupa. Um simples conjunto de calça e blazer preto que eu mantinha pronto para emergências, endireitando minha postura. O delegado de plantão olhou para cima quando entrei. Sua expressão uma mistura de tédio e leve curiosidade ao ver uma mulher mais velha bem vestida chegando naquela hora. "Estou aqui por Lucas Silva", anunciei, minha voz carregando o mesmo tom autoritário que eu usava para acalmar advogados indisciplinados. "Meu neto foi trazido mais cedo esta noite." O delegado digitou em seu computador. "Silva. Sim, ele está detido, pendente de acusação juvenil, perturbação da ordem doméstica e agressão." "A senhora é a responsável legal?" "Sou a avó dele, Margarida Silva", respondi calmamente. "Eu gostaria de vê-lo imediatamente." "Vou precisar verificar com o investigador que está cuidando do caso", ele disse pegando o telefone. "O investigador Pedro está lidando com o caso." Enquanto ele fazia a ligação, eu estudei a delegacia. Não muito diferente dos muitos departamentos de polícia com os quais interagi durante minha carreira. As mesmas cadeiras de plástico desconfortáveis, os mesmos cartazes desbotados sobre policiamento comunitário, os mesmos indicadores sutis de um sistema onde as conexões importavam mais do que os fatos. Uma porta lateral se abriu e um homem na casa dos 30 anos surgiu. Investigador Pedro, presumi pela maneira como ele se aproximou com a prancheta na mão e um ar de autoridade burocrática. "Senhora Silva, eu entendo que a senhora está aqui sobre o menor envolvido na agressão ao guarda municipal Roberto." Ele começou, seu tom sugerindo que este era um assunto de rotina que mal valia a pena perturbar seu turno. "É desembargadora federal Margarida Silva." Eu o corrigi calmamente. "Desembargadora federal aposentada do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E estou aqui sobre meu neto, que eu entendo ter sido acusado por um homem que ele conhece há menos de 4 meses." Sem testemunhas presentes. A mudança foi imediata e impressionante. A postura do investigador Pedro enrijeceu, seus olhos se arregalaram levemente e seu aperto na prancheta apertou o suficiente para branquear seus nós dos dedos. O reconhecimento brilhou em seu rosto, o tipo que surge quando um nome de livros jurídicos ou advertências departamentais se materializa repentinamente em forma humana. "Eu sinto muito. Eu não sabia." Ele gaguejou, sua confiança anterior evaporando. A papelada não indicava nenhuma conexão com... Quer dizer, o guarda Roberto não mencionou que o menor era parente da... "Eu imagino que haja algumas coisas que o guarda Roberto falhou em mencionar", eu respondi. "Agora, eu gostaria de ver meu neto imediatamente, e então podemos discutir por que o senhor escolheu aceitar a acusação não corroborada de um de seus colegas contra um menor, sem a devida investigação." Enquanto ele se apressava em cumprir, eu mantive meu exterior composto, mas por dentro uma certeza fria estava se formando. Alguém tentou usar o sistema que eu servi fielmente por 30 anos contra meu neto, e eles estavam prestes a aprender exatamente por que isso tinha sido um erro grave. O investigador Pedro me levou por uma porta de segurança para o interior da delegacia. Sua confiança anterior foi substituída por uma energia nervosa que se manifestava em olhares rápidos e comentários desnecessários sobre a instalação. Eu o deixei tagarelar, observando a mudança sutil em como outros policiais nos olhavam ao passarmos, seus olhos curiosos seguindo o repentinamente deferente Pedro e a mulher de postura ereta que havia causado tal mudança em seu comportamento. "Lucas está em nossa área de retenção juvenil", explicou Pedro, gesticulando para um corredor. "Não é tecnicamente uma cela, mas um espaço de espera supervisionado. Estou familiarizada com o funcionamento da detenção juvenil, investigador", eu respondi calmamente. "Eu já sentenciei jovens infratores a tais instalações quando as circunstâncias o justificavam. Eu também já arquivei casos quando o trabalho policial era desleixado ou motivado por conexão pessoal, em vez de evidência." Ele engoliu visivelmente com isso, parando diante de uma porta com uma pequena janela de observação. Através dela, pude ver Lucas sentado sozinho em uma mesa, sua postura derrotada, uma mão tocando o lado do rosto onde uma marca avermelhada era visível mesmo a essa distância. "Ele recebeu atenção médica para essa lesão?" perguntei bruscamente.
Ele não solicitou nenhuma assistência médica. Ele tem 16 anos, investigador Pedro, um menor sob custódia. A responsabilidade por garantir seu bem-estar cabe ao seu departamento, e não a capacidade de um adolescente assustado de solicitar formalmente assistência. Pedro mexeu nas chaves. Vou pedir para alguém da área médica examiná-lo imediatamente após eu falar com ele em particular. Ele hesitou. O protocolo do departamento exige supervisão para todos. Investigador, eu o interrompi, minha voz caindo para o tom quieto e preciso que havia silenciado incontáveis tribunais. Eu passei 30 anos enviando pessoas para a prisão federal por violações de direitos civis e abuso de poder. Gostaria de explicar ao seu comandante por que negou a um menor acesso ao seu representante legal? A senhora é o representante legal dele? No momento, sou a única advogada que ele tem. Abra a porta, por favor. Ele obedeceu e eu entrei na sala para encontrar Lucas se levantando rapidamente, o alívio tomando conta de seu rosto. Vó! Ele exclamou, sua compostura rachando. Em 3 passos, eu havia atravessado a sala e o abracei, sentindo o leve tremor em seu corpo que traía seu medo, apesar de suas tentativas de parecer forte. Você está bem? Perguntei, afastando-o para examinar a marca em seu rosto. Estou bem, ele insistiu, embora a maneira como seus olhos desviaram em direção a Pedro sugerisse o contrário. Falaremos em particular, eu disse a ele, virando-me para o investigador que pairava incerto na porta. O investigador Pedro estava de saída para providenciar atenção médica e reunir o dossiê completo do caso para minha revisão. Assim que a porta se fechou atrás do relutante policial, os ombros de Lucas caíram. Eu não fiz o que eles estão dizendo, vó, eu juro. Eu sei, eu o tranquilizei, guiando-o de volta para se sentar. Agora me conte tudo desde o início, não deixe nada de fora. O relato de Lucas fluiu mais livremente agora que estávamos sozinhos. Ele descreveu como Júlia estava trabalhando em plantões noturnos 3 vezes por semana desde que se mudaram para morar com Roberto, deixando os 2 sozinhos na casa. Roberto, ele explicou, estava se tornando cada vez mais controlador, estabelecendo regras que pareciam destinadas a isolar Lucas de seus amigos e familiares de volta a São Paulo. Ele tem lido meus textos, Lucas continuou, monitorando com quem eu falo. Semana passada, ele disse à mamãe que minhas ligações com a senhora eram excessivas e que eu estava muito dependente da minha avó. Mamãe apenas disse que deveríamos tentar fazer as coisas funcionarem com ele. Meu coração doeu por ambos. Lucas, preso em uma situação impossível, e Júlia tão desesperada por estabilidade após a morte de Eduardo que ela não conseguia ver as táticas de controle pelo que eram. Hoje à noite ele me flagrou no telefone com a senhora e simplesmente perdeu a cabeça. Disse que eu estava minando a autoridade dele na própria casa. Quando ele tentou pegar meu celular, eu me afastei e ele viu que eu estava gravando algumas das coisas que ele estava dizendo. As gravações? Eu disse, de repente atenta à sua importância. Onde está seu celular agora? O Roberto está com ele. Quando os amigos policiais dele apareceram, ele disse que era evidência de que eu estava planejando atacá-lo. Eles simplesmente acreditaram na palavra dele em tudo. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu e uma mulher de meia-idade em uniforme hospitalar entrou, seguida por Pedro. Esta é Janaína do serviço médico, Pedro anunciou, remexendo nervosamente. E a comandante Renata acabou de chegar. Ela gostaria de falar com a senhora, desembargadora Silva. Isso me surpreendeu. A comandante da delegacia vir à delegacia às 7 da manhã era incomum e sugeria que a notícia da minha presença tinha viajado rapidamente. Lucas precisa de atenção médica primeiro, declarei firmemente. Depois eu quero cópias de todos os relatórios registrados sobre este incidente, incluindo quaisquer depoimentos do guarda Roberto, e quero saber exatamente quais acusações estão sendo consideradas. Sim, senhora, Pedro respondeu, seu antigo comportamento autoritário completamente evaporado. A comandante pediu para encontrá-la no escritório dela assim que a avaliação médica for concluída. Enquanto a técnica médica examinava o rosto de Lucas, notando as distintas marcas de dedos que sugeriam um tapa em vez de uma ação defensiva por parte de Roberto, eu mantive um exterior calmo enquanto minha mente trabalhava na estratégia legal.
Minha prioridade era conseguir a libertação de Lucas sob minha custódia, mas eu não tinha a intenção de deixar as falsas acusações de Roberto passarem despercebidas. 20 minutos depois, com a lesão de Lucas documentada e fotografada, segui Pedro até o escritório da comandante Renata. Lembrei-me de andar devagar, mantendo meu ritmo digno em vez de apressar-me, como minha preocupação por Lucas me instigava a fazer. A percepção importava nessas situações, e eu precisava projetar a mesma autoridade imperturbável que me servira bem no tribunal. A comandante Renata Dias se levantou quando entramos, estendendo a mão. Desembargadora Silva, peço desculpas por nos encontrarmos sob estas circunstâncias. Seu aperto de mão foi firme, seu olhar direto. Reconheci nela a postura séria de alguém que havia conquistado sua posição por competência, em vez de conexões. Agradeço a senhora ter vindo a esta hora, comandante, respondi. Embora eu esteja preocupada sobre por que meu neto está sendo detido com base em uma acusação não comprovada. Renata gesticulou para que eu me sentasse e, em seguida, dispensou Pedro com um aceno. Quando a porta se fechou atrás dele, sua fachada profissional suavizou um pouco. Eu sei quem a senhora é, desembargadora Silva. Sua reputação de justiça e integridade é bem estabelecida. É por isso que eu vim pessoalmente quando soube que a senhora estava aqui. Ela pausou, escolhendo suas palavras com cuidado. O guarda Roberto é relativamente novo em nosso departamento, transferido de uma prefeitura menor no ano passado. Este incidente levanta algumas preocupações que eu estava monitorando. Tais como? Eu a incitei. Tais como um padrão de chamadas domésticas que parecem escalar quando ele está envolvido, e uma tendência a recorrer a conexões pessoais dentro do departamento, em vez de seguir o protocolo. Ela encontrou meus olhos diretamente. Se eu soubesse que o menor envolvido era seu neto, eu teria supervisionado este caso mais de perto desde o início. Porque ele é meu parente, eu a desafiei. Ou porque todo menor merece esse nível de cuidado. Um lampejo de respeito piscou em seus olhos. Ponto anotado, Excelência. Agora, vamos discutir como avançamos a partir daqui. Primeiro, comecei, mantendo o tom comedido que me servira bem ao longo de décadas no tribunal, quero ver o depoimento que o guarda Roberto registrou contra meu neto. Depois, quero saber que evidência, se houver alguma, apoia a alegação dele de agressão além de seu próprio testemunho. A comandante Renata assentiu, abrindo uma fina pasta em sua mesa. O depoimento do guarda Roberto alega que Lucas se tornou verbalmente abusivo quando confrontado sobre quebrar as regras da casa, e então o agrediu fisicamente quando solicitado a deixar o local para a noite para se acalmar. Ele afirma que Lucas o empurrou contra um batente da porta, resultando em ferimentos leves. E que evidência corrobora essa versão dos eventos? A pausa de Renata foi reveladora. O investigador Pedro não documentou nenhuma lesão visível em Roberto. O relatório inicial do policial que respondeu menciona a alegação de Roberto de ter sido empurrado, mas não nota nenhuma evidência física observável. Então, temos um oficial da lei adulto alegando agressão por um garoto de 16 anos, sem testemunhas, sem lesões documentadas e sem evidências além da palavra dele. Eu resumi. Enquanto isso, meu neto tem marcas visíveis no rosto consistentes com um tapa, que a própria equipe médica da senhora agora documentou. Sim, essa é uma avaliação precisa, Renata reconheceu. E os policiais que responderam perguntaram por que um menor estava sendo posto para fora de casa no meio da noite, ou por que a mãe dele não estava presente, ou se havia algum histórico de conflito entre Roberto e meu neto? Renata fechou a pasta com um suspiro. Não. Eles não perguntaram. Eles responderam a uma chamada de um colega e processaram a situação de acordo. Quer dizer que eles mostraram cortesia profissional a um dos seus à custa dos direitos de uma criança? Eu corrigi, permitindo que uma pitada da indignação que senti colorisse minha voz. Parece ser o caso, Renata admitiu. Ela se inclinou para a frente, baixando um pouco a voz. Desembargadora Silva, eu herdei um departamento com alguns problemas culturais enraizados. O que aconteceu hoje à noite é um sintoma de um problema maior que venho trabalhando para resolver. Em outras circunstâncias, eu poderia ter simpatizado com sua posição. Reformar a cultura institucional era um trabalho difícil.
Eu enfrentei desafios semelhantes durante meus primeiros anos no tribunal, mas hoje à noite, com Lucas sentado sozinho em uma sala de retenção, meu foco permaneceu singular. Agradeço sua franqueza, comandante, mas minha preocupação imediata é meu neto. Eu quero que ele seja liberado sob minha custódia imediatamente. E eu quero que a suposta evidência do guarda Roberto, o celular de Lucas, seja assegurada corretamente. Tenho motivos para acreditar que ele contém gravações que contradizem diretamente o depoimento de Roberto. Renata ergueu uma sobrancelha. Gravações? Lucas tem documentado o comportamento de Roberto nas últimas semanas, como qualquer pessoa razoável faria quando se sente ameaçada em sua própria casa. Roberto descobriu essas gravações hoje à noite, o que precipitou sua resposta agressiva. A comandante bateu pensativamente sua caneta na mesa. Isso explicaria por que Roberto estava tão insistente em manter a posse do celular como prova. Ele alegou que continha ameaças de Lucas. Acho que nós duas sabemos o que aquele celular realmente contém, comandante. Eu respondi, mantendo meu olhar firme. Após um momento de consideração, Renata pegou o telefone de sua mesa. Pedro, ela disse quando o investigador atendeu. Eu preciso que você recupere o celular recolhido como prova no caso Silva. Traga-o diretamente para o meu escritório e prepare a papelada de liberação para o menor. Ela desligou e então se virou para mim. Desembargadora Silva, estou liberando Lucas sob sua custódia, pendente de investigação adicional. No entanto, devo notar que esta situação é complicada por questões de guarda. A mãe dele é a responsável legal, não a senhora. Estou ciente das tecnicalidades legais, eu respondi. Mas, dado que Júlia está atualmente em um plantão noturno no hospital, e a casa dela é potencialmente insegura devido à presença de Roberto, acredito que até mesmo a aplicação mais superficial do padrão de melhor interesse da criança apoiaria a colocação temporária comigo. Eu concordo, mas precisaremos entrar em contato com a mãe dele. Claro, eu mesma ligarei para ela assim que Lucas estiver seguro comigo. Pedro chegou com o celular de Lucas em um saco de evidências, colocando-o na mesa da comandante, com um nervosismo que sugeria que ele estava plenamente ciente do potencial problema que estava se formando. O celular está bloqueado, ele relatou, evitando meu olhar. Lucas pode desbloqueá-lo, eu declarei, sob supervisão adequada para manter a cadeia de custódia. Renata assentiu. Traga o menor aqui. Quando Lucas entrou minutos depois, seus olhos desviaram ansiosamente entre os adultos antes de se fixarem em mim. Eu lhe dei um aceno tranquilizador. Lucas, Renata começou, seu tom deliberadamente gentil. Precisamos acessar o conteúdo do seu celular como parte de nossa investigação. Você pode desbloqueá-lo para nós? Ele olhou para mim novamente, e eu assenti mais uma vez. Tudo bem, precisamos verificar sua versão do que aconteceu. Lucas pegou o celular de seu saco de evidências e digitou sua senha. As gravações estão em um aplicativo protegido por senha, ele explicou, sua voz mais firme agora. Comecei a mantê-las depois da segunda semana que moramos lá. Quando Roberto jogou minha mochila do outro lado do quarto porque eu cheguei atrasado da escola. Ele navegou para um aplicativo de calculadora de aparência inócua, inseriu outro código e, de repente, a interface mudou para revelar uma lista de arquivos de áudio, cada um rotulado com datas e breves descrições. Este é de hoje à noite, Lucas disse, selecionando o arquivo mais recente. A gravação começou com sons domésticos mundanos, então capturou uma porta se abrindo com força. Com quem você está falando? A voz de Roberto, afiada com suspeita. Só com a vovó, a voz de Lucas respondeu, soando deliberadamente casual. Me dá esse celular. O que eu te disse sobre ligar para ela sem permissão? A agressão no tom de Roberto era inconfundível. Você não pode simplesmente pegar meu celular. O protesto de Lucas foi interrompido por um som que só poderia ser interpretado como um tapa, seguido por uma inspiração brusca. Na minha casa, você segue minhas regras. Sua avó não é sua mãe. Eu sou. E veja só isso. Aplicativos de gravação. Você tem me espionado. O confronto escalou com as ameaças de Roberto se tornando cada vez mais explícitas, ordenando que Lucas fosse embora, ameaçando ensiná-lo a ter respeito, e, finalmente, os sons de uma altercação física onde Roberto podia ser claramente ouvido dizendo:
Você vai se arrepender disso, seu moleque. Antes de um baque e um xingamento sugerindo que ele havia caído. Você agrediu um guarda. A voz de Roberto continuou, agora fria com cálculo. Vamos ver como sua preciosa avó te ajuda quando você estiver na detenção juvenil. Meus caras estarão aqui em 5 minutos. Renata parou a reprodução, sua expressão profissionalmente neutra, mas seus olhos duros com raiva controlada. Acho que ouvimos o suficiente para estabelecer que o depoimento do guarda Roberto contradiz evidências objetivas. De fato, concordei, colocando uma mão no ombro de Lucas. Comandante, acredito que estabelecemos causa suficiente para a liberação imediata de Lucas sob minha custódia, bem como sérias preocupações sobre a veracidade do guarda Roberto em um relatório oficial. Renata assentiu, virando-se para Pedro, que estava pálido ao lado da porta. Processe a liberação do menor imediatamente. Em seguida, entre em contato com a corregedoria e peça para se reunirem comigo aqui às 8 da manhã. Enquanto Pedro escoltava Lucas para completar a papelada de liberação, Renata me observou com uma mistura de respeito e cansaço. A senhora sabe que isso não acabou, desembargadora Silva. Roberto não vai aceitar isso de braços cruzados, especialmente quando perceber que o celular está em nossa posse. Eu estou contando com isso. Eu respondi, sentindo a clareza familiar de propósito que havia guiado minha carreira judicial. Algumas lições sobre responsabilidade estão muito atrasadas. O amanhecer estava chegando quando Lucas e eu deixamos a delegacia, projetando longas sombras no estacionamento. Ele caminhava ao meu lado em silêncio, os ombros levemente curvados no casaco muito fino que ele estava usando quando Roberto o forçou a sair de casa. A manhã de abril carregava uma brisa fresca que ia além da temperatura. Devemos ligar para sua mãe. Eu disse assim que estávamos acomodados no meu carro, o motor funcionando para aquecer o interior. O plantão dela deve estar terminando em breve. Lucas olhou pela janela, seu perfil tão reminiscente de Eduardo naquela idade que meu coração se apertou momentaneamente. Ela vai ficar brava, ele disse calmamente. Ela sempre fica do lado dele. Ela merece saber onde você está, eu respondi, mantendo o meu tom neutro, apesar da raiva que sentia por Júlia ter permitido que a situação se desenvolvesse. E ela precisa ouvir o que aconteceu de nós antes de ouvir a versão de Roberto. Lucas assentiu relutantemente e eu disquei o celular de Júlia. A chamada foi para a caixa postal, o que não era surpreendente, dados os protocolos hospitalares sobre chamadas pessoais durante os plantões. Júlia, é Margarida. Lucas está comigo em Belo Horizonte. Houve um incidente com Roberto ontem à noite que resultou em Lucas sendo levado para a delegacia. Ele está bem, e eu o estou levando de volta para São Paulo comigo por enquanto. Por favor, me ligue assim que receber esta mensagem. Eu encerrei a chamada, então olhei para Lucas. Você está com fome? Poderíamos parar para tomar café da manhã no caminho de volta para São Paulo. Só quero ir para casa, ele disse, então se corrigiu. Sua casa. A distinção não passou despercebida por mim. Nos meses desde que Júlia havia mudado Lucas para Belo Horizonte, para morar com um homem que ela conhecia há apenas algumas semanas, minha casa em São Paulo tinha se tornado sua âncora emocional, o lugar para onde ele se retirava mentalmente durante nossas ligações, a estabilidade a qual ele se agarrava enquanto seu mundo se movia sob ele. Casa será, eu concordei, saindo do estacionamento. Podemos pegar algo no caminho. Estávamos no meio do caminho para a Interestadual quando meu celular tocou. O nome de Júlia piscou no visor do carro. Margarida, o que está acontecendo? Por que Lucas está com você? Sua voz carregava a atenção de alguém tentando conter o pânico. Eu mudei para o viva-voz para que Lucas pudesse ouvir. Houve um incidente ontem à noite, Júlia. Roberto ordenou que Lucas saísse de casa e então chamou a polícia, alegando que Lucas o havia agredido. Eu dirigi até lá assim que Lucas me ligou da delegacia. Isso não pode estar certo, Júlia protestou. Roberto não faria isso. Ele é um guarda municipal, pelo amor de Deus. Mãe? Lucas interveio. Ele me deu um tapa no rosto quando me pegou falando com a vovó. Está tudo gravado no meu celular. O quê? Lucas, você está inventando coisas de novo? Roberto me disse que você tem exagerado as coisas para chamar a atenção. Júlia, eu cortei bruscamente. Há gravações e evidências físicas documentadas apoiando o relato de Lucas.
A comandante da polícia está abrindo uma investigação interna com base no que ela ouviu. Um breve silêncio se seguiu. Então a voz de Júlia retornou, menor agora. Acabei de sair de um plantão de 12 horas. Não consigo processar isso agora. Deixe-me falar com Roberto. Não, eu declarei firmemente. Lucas está voltando para São Paulo comigo. Ele tem marcas visíveis no rosto por ter levado um tapa. E Roberto está registrado ameaçando usar sua posição para punir Lucas através do sistema legal. Esta não é uma situação em que você fala com Roberto e resolve as coisas. Você não pode simplesmente levar meu filho, Margarida. A voz de Júlia subiu com uma pitada de histeria. Você não tem o direito. O que eu tenho, eu interrompi, mantendo a calma autoridade que me servira por décadas. É uma obrigação moral de proteger meu neto de uma situação abusiva. Lucas tem 16 anos, idade suficiente para os tribunais considerarem a preferência dele sobre onde ele mora. Se você quiser levar isso legalmente, terei o prazer de apresentar as evidências que reunimos a um juiz de família. A ameaça implícita pairou entre nós. Nós duas sabíamos o que aconteceria se isso fosse a um juiz, especialmente com as gravações de Lucas, o abuso físico documentado e minha posição na comunidade jurídica. Eu preciso vê-lo, Júlia disse finalmente, sua voz falhando, para ter certeza de que ele está bem. Você é bem-vinda para vir a São Paulo, eu respondi. Minha porta está sempre aberta para você, Júlia. Tem estado desde que Eduardo morreu. Mas eu não vou trazer Lucas de volta para Belo Horizonte enquanto Roberto permanecer naquela casa. Depois que desligamos, Lucas olhou pela janela por vários quilômetros antes de falar novamente. Ela não vai deixá-lo, vai? A pergunta carregava o peso da decepção de uma criança sobre as limitações de um pai. Eu enfrentei momentos semelhantes com Eduardo durante sua adolescência. Aquelas instâncias dolorosas em que ele reconheceu que o pai e eu não éramos infalíveis. Eu não sei, respondi honestamente. Sua mãe tem procurado estabilidade desde que seu pai morreu. Às vezes, essa busca leva as pessoas a fazerem compromissos que não deveriam. Tipo nos mudar para longe de tudo o que conhecíamos por causa de um cara que ela mal conhecia. Lucas disse amargamente. Ela pensou que estava construindo algo melhor para vocês dois. Eu ofereci. Embora minha própria raiva pelas escolhas de Júlia fizesse as palavras parecerem vazias. O amor e o medo podem obscurecer o julgamento de maneiras que parecem incompreensíveis de fora. Paramos em um restaurante de estrada logo após a divisa com o Rio de Janeiro. Ambos precisavam de comida e de uma pausa do carro. Sentados em uma mesa isolada com café e pão de queijo entre nós, Lucas finalmente relaxou o suficiente para fazer a pergunta que eu estava esperando. O que acontece agora, vó? Considerei minha resposta cuidadosamente. Aos 16, Lucas merecia honestidade, não falsa garantia. Legalmente, sua mãe ainda é sua guardiã. No curto prazo, você ficará comigo enquanto esta situação se resolve. A comandante Renata investigará o falso relatório de Roberto e a resposta inadequada dos policiais dela. Pode haver ação disciplinar contra ele. Eu vou ter que voltar? O medo em sua voz era palpável. Não se você não quiser, eu o assegurei. Existem mecanismos legais para modificar arranjos de custódia, especialmente em casos envolvendo abuso documentado. E como lembrei a sua mãe, na sua idade, o tribunal dá peso significativo às suas preferências. Lucas assentiu, absorvendo esta informação com a consideração séria que sempre marcou seu caráter. Como seu pai, ele tendia a processar emoções difíceis internamente antes de responder. Eu deveria ligar para a tia Carolina, ele disse finalmente. Ela vai ficar preocupada quando souber disso. Eu sorri levemente ao mencionar minha filha. A posição acadêmica de Carolina em Campinas a mantinha fisicamente distante, mas ela mantinha um relacionamento próximo com Lucas através de videochamadas semanais e visitas de verão. Isso é atencioso da sua parte. Ligaremos para ela quando chegarmos em casa. Enquanto continuávamos nossa jornada para o sul, meus pensamentos se voltaram para assuntos práticos. Eu precisaria entrar em contato com meu advogado para discutir opções de custódia. Os registros escolares de Lucas precisariam ser transferidos se ele ficasse em São Paulo a longo prazo. O quarto de hóspedes, que havia acumulado gradualmente seus livros e pertences durante as visitas de fim de semana, precisaria se tornar um quarto adequado.
Essas tarefas tangíveis forneceram uma estrutura para o trabalho emocional mais nebuloso que viria pela frente, ajudando Lucas a processar a traição por um adulto confiável, navegando pelo relacionamento em mudança com sua mãe, reconstruindo seu senso de segurança e estabilidade. No momento em que cruzamos para o estado de São Paulo, Lucas havia adormecido contra a janela do passageiro, a exaustão do trauma da noite finalmente o alcançando. Olhei para seu rosto pacífico, tão parecido com o de Eduardo, e senti a mistura familiar de luto e feroz proteção que havia definido minha vida desde a morte do meu filho. O que viesse a seguir, eu o enfrentaria com a mesma inabalável determinação que eu havia trazido para o tribunal por 30 anos. Algumas batalhas valiam a pena lutar, independentemente do custo pessoal, e nenhuma mais do que esta. Chegamos à minha casa no bairro do Morumbi pouco antes do meio-dia. A imponente casa tinha sido meu lar por mais de 30 anos, comprada quando Eduardo ainda era criança, e eu era uma recém-nomeada juíza federal. Nos 7 anos desde sua morte, a casa tinha se transformado gradualmente de um lembrete do que eu havia perdido para um santuário para o que restava, particularmente meu relacionamento com Lucas. Por que você não sobe e descansa? Sugeri enquanto carregávamos seus parcos pertences para dentro. Apenas a mochila que Roberto havia jogado no gramado e um saco plástico contendo itens recuperados da delegacia. Eu preciso fazer algumas ligações, e você teve uma noite longa. Lucas assentiu, a fadiga evidente nas sombras sob seus olhos. Podemos falar sobre a escola mais tarde? Eu não quero ficar para trás. A pergunta era tão característica dele, consciente mesmo em crise, que senti uma onda de orgulho misturada com tristeza. Claro, nada precisa ser decidido imediatamente. Assim que Lucas desapareceu no andar de cima, me acomodei em meu escritório em casa e comecei o processo de documentar tudo, enquanto os detalhes permaneciam frescos. Décadas no tribunal me ensinaram a importância crucial de registros contemporâneos, especialmente em casos onde a dinâmica de poder poderia mais tarde distorcer as percepções. Eu tinha acabado de digitar meu relato detalhado dos eventos da noite quando meu celular tocou. O nome de Carolina piscou na tela. Mãe, o que está acontecendo? A voz da minha filha carregava a mistura familiar de precisão acadêmica e preocupação subjacente. Acabei de receber a ligação mais estranha de Júlia. Algo sobre você ter levado Lucas para São Paulo sem permissão. Isso não é exatamente preciso, eu respondi, sem surpresa que Júlia tivesse procurado Carolina. Lucas foi removido à força da casa de Júlia pelo namorado dela, falsamente acusado de agressão, e levado a uma delegacia. Eu o resgatei e o trouxe para um lugar seguro. Espere, o quê? A objetividade de professora de Carolina desapareceu. Comece do início, por favor. Eu resumi os eventos da noite anterior, incluindo as gravações que Lucas havia feito e a evidência documentada de abuso físico. Meu Deus! Carolina ofegou quando terminei. Ele está bem? Fisicamente, quero dizer, ele tem algumas contusões no rosto, mas nada sério. O impacto emocional é mais difícil de avaliar. Eu estou indo neste fim de semana, ela decidiu. Posso reorganizar minha agenda. A presença de Carolina traria uma camada adicional de apoio que Lucas precisaria. Nós sempre tivemos relacionamentos diferentes com ele. Eu era a juíza aposentada, a força disciplinada que oferecia estrutura e estabilidade. Carolina era a acadêmica, a tia que falava sua língua sobre livros e ideias, que tratava suas opiniões com o respeito acadêmico que uma mente jovem e brilhante merecia. Isso seria bom para ele, concordei. E para mim também, se for sincera. Como Júlia reagiu quando você a confrontou? A pergunta de Carolina carregava o peso de nossa história familiar complexa. Nos 7 anos desde a morte de Eduardo, nosso relacionamento com Júlia havia se tornado tenso. Carolina, em particular, havia lutado com a tendência de Júlia de tomar decisões impulsivas que afetavam Lucas. Ela estava defensiva inicialmente, respondi, questionando o relato de Lucas, sugerindo que ele estava exagerando para chamar a atenção. Mas quando mencionei as gravações e o abuso documentado, ela ficou quieta. Ela vai escolher Roberto em vez de Lucas, Carolina disse com uma certeza amargurada. Ela tem feito isso desde que se mudou para Belo Horizonte. Por que ela pararia agora? Não sabemos isso ainda, eu a adverti,
embora temesse que Carolina pudesse estar certa. As pessoas surpreendem às vezes, especialmente quando confrontadas com evidências inegáveis do dano que suas escolhas causaram. A senhora é muito mais generosa do que eu seria, minha filha respondeu. Aquela mulher moveu meu sobrinho para outra cidade por causa de um homem que ela conhecia há semanas. Agora, esse mesmo homem o agrediu e mentiu para a polícia sobre isso. Se ela não vê o problema nisso, então ela não merece... Carolina. Eu a interrompi suavemente. Júlia é mãe de Lucas. Independentemente do que pense sobre suas escolhas, ele ainda ama a mãe dele. Precisamos ajudá-lo a navegar esta situação, não piorar. O silêncio do outro lado sugeriu que Carolina estava lutando contra a indignação que sentia. Tem razão, ela admitiu finalmente. Desculpe, é que ele já perdeu o pai. Não deveria ter que lidar com isso também. Eu sei. Concordei calmamente, mas ele é mais forte do que pensa, e ele nos tem. Depois de desligar com Carolina, me permiti um pequeno copo de uísque importado, uma indulgência rara que eu reservava para momentos em que a gravidade da situação exigia reconhecimento. Então, me preparei mentalmente para a próxima tarefa necessária. Entrar em contato com meu advogado sobre garantir a custódia temporária formal de Lucas. Ricardo Amaral havia lidado com meus assuntos legais por mais de uma década, um profissional atencioso que entendia tanto a letra da lei quanto a realidade humana por trás dela. Ele atendeu a minha ligação imediatamente, ouvindo sem interrupção enquanto eu delineava a situação. A lei de custódia vai favorecer a preferência de Lucas, dado sua idade e as circunstâncias documentadas, Ricardo me assegurou. E com seu histórico jurídico e evidência clara de ambiente inseguro na casa de Júlia, não acredito que qualquer juiz negaria a colocação temporária com você. E se Júlia contestar? Então será ela argumentando contra a evidência objetiva de abuso, incluindo gravações e avaliação médica. Honestamente, desembargadora, acho que sua maior preocupação não é o aspecto legal, é a dinâmica emocional com Júlia. Ele estava certo, é claro. Os tribunais poderiam ordenar arranjos de custódia, mas não poderiam curar a ruptura que estava se formando no relacionamento de Lucas com sua mãe. Isso exigiria trabalho que ia muito além do escopo legal. Vou começar a redigir a papelada para a custódia temporária, Ricardo continuou. Enquanto isso, documente tudo, toda conversa com Júlia, cada interação com Lucas, qualquer contato adicional da polícia de Belo Horizonte, e considere fazer Lucas falar com um terapeuta. Não apenas para ajudá-lo a processar o trauma, mas também porque o testemunho profissional sobre seu estado mental fortalecerá seu caso se chegar a uma audiência de custódia. Depois da ligação, subi para verificar Lucas. Encontrei-o dormindo profundamente, ainda com as roupas, sua mochila aberta ao lado da cama com livros escolares meio espalhados. Mesmo dormindo, seu rosto carregava uma tensão que me partiu o coração. Cobri-o gentilmente com um cobertor adicional e recolhi seus livros, notando que eram de leitura avançada e matemática, matérias que ele sempre amou. Lucas herdou a mente afiada de Eduardo e a intensidade intelectual de Carolina. Antes da mudança para Belo Horizonte, ele frequentava uma escola preparatória em São Paulo, com especialização em ciências. Um dos muitos pontos de contenção com Roberto, aparentemente, havia sido o compromisso de Lucas com seus estudos, em vez de atividades que Roberto considerava mais apropriadamente masculinas. De volta ao meu escritório, redigi um e-mail para meus contatos na comunidade educacional de São Paulo, discretamente perguntando sobre possíveis colocações escolares para um estudante de 16 anos transferindo de Belo Horizonte. Então comecei a reunir a documentação que Ricardo precisaria. Cópias das gravações de Lucas, o relatório médico da delegacia, meu próprio relato detalhado dos eventos. A tarde passou em uma névoa de tarefas administrativas, cada uma necessária, mas cada uma servindo também como uma distração bem-vinda do turbilhão emocional que ameaçava consumir minha compostura profissional. Eu havia passado 3 décadas resolvendo disputas legais complexas, mas nunca tinha sido tão pessoal. Nunca tinha envolvido alguém que eu amava tão profundamente. Lucas surgiu pouco antes das 5 da tarde, com o cabelo desarrumado do sono e os olhos ainda um pouco inchados. "Quanto tempo dormi?" perguntou desorientado. "Algumas horas. Você precisava." Ele assentiu,
gravitando em direção à estante que dominava uma parede do meu escritório. Seus dedos traçaram as lombadas dos livros de jurisprudência e filosofia que haviam ocupado minha carreira. Vovó, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Quando você era juíza, já teve que lidar com casos como o meu? Tipo, crianças sendo mentidas sobre? Sentei-me, gesticulando para que ele se juntasse a mim no sofá. Sim, muitos deles. É uma das partes mais difíceis do trabalho, porque as crianças são as mais vulneráveis do sistema. E quando adultos em posições de autoridade abusam dessa vulnerabilidade, as consequências podem ser devastadoras. O Roberto vai ter problemas? A pergunta carregava esperança e incerteza em igual medida. Sim, respondi com certeza. A comandante Renata não parecia alguém que toleraria oficiais fazendo falsos relatórios, especialmente aqueles que exploram suas posições para silenciar menores. No mínimo, Roberto enfrentará ação disciplinar. Dependendo do que mais a investigação revelar, pode haver consequências criminais. Lucas absorveu isso em silêncio. Parte de mim se sente mal, ele admitiu. Tipo, eu não quero arruinar a vida dele. Lucas, eu disse firmemente, virando-o para me encarar. O que acontecer com Roberto são consequências de suas próprias ações, não das suas. Você se defendeu através de meios apropriados, documentando o abuso e procurando ajuda quando estava em perigo. Isso é exatamente o que você deveria ter feito. E a mamãe? A voz dele ficou menor. Ela vai me odiar por isso? Esta era a pergunta mais difícil, aquela para a qual eu não tinha uma resposta reconfortante. Sua mãe te ama, eu disse cuidadosamente. Mas às vezes, o amor das pessoas fica complicado por suas próprias necessidades e medos. Ela pode ficar com raiva inicialmente, pode precisar de tempo para processar o que aconteceu. Mas a raiva dela não é sobre você, é sobre a situação, sobre ter que confrontar escolhas que ela fez. Ela não vai deixá-lo. Lucas disse novamente, desta vez não como uma pergunta, mas como uma declaração resignada de fato. Talvez não imediatamente, admiti. Mas sementes de dúvida foram plantadas, e às vezes essas sementes levam tempo para crescer. Passamos aquela noite estabelecendo uma rotina, a mesma que havíamos desenvolvido durante suas visitas de fim de semana. Jantar simples preparado juntos, seguido por tempo de leitura no que eu havia começado a pensar como seu canto favorito da sala de estar. A poltrona perto da janela com vista para o jardim que Eduardo tinha plantado anos atrás. Lucas sempre gravitava para aquela cadeira, e eu nunca tive coragem de lhe contar que havia sido o lugar favorito de Eduardo também. Falei com a tia Carolina mais cedo, mencionei enquanto enxaguávamos os pratos do jantar. Ela vai vir este fim de semana. O rosto de Lucas se iluminou com o primeiro sorriso genuíno que eu tinha visto desde que chegamos. Sério? Isso é ótimo. Ela vai ficar por quanto tempo? O fim de semana inteiro. E ela estava pensando em talvez levar você para ver aquele novo filme de ficção científica sobre o qual você estava falando, se você estiver se sentindo disposto. A menção de atividade normal, de planos futuros além da crise imediata, pareceu ancorar Lucas de maneiras que minhas garantias legais não podiam. Conversamos sobre assuntos mundanos, sua carga escolar, o projeto de ciências que ele estava desenvolvendo antes da mudança para Belo Horizonte, suas esperanças para a faculdade. Sempre quis fazer engenharia na USP, ele compartilhou. Como o papai. Sei que parece bobagem já estar pensando nisso, mas não é bobagem, eu o assegurei. Ter objetivos, planejar para o futuro, isso é saudável, é esperança. Mais tarde naquela noite, depois que Lucas tinha ido para a cama, fiquei acordada em meu escritório, olhando para a cidade iluminada além da minha janela. O peso de responsabilidade que eu sentia não era desconhecido. Era o mesmo senso de dever que havia me motivado durante minha carreira judicial. Mas desta vez, as apostas eram pessoais de uma maneira que transcendia precedentes legais e procedimentos de tribunal. Meu celular iluminou com uma mensagem de texto de Júlia. Breve e ao ponto. Preciso falar com Lucas amanhã. Por favor, organize uma ligação. Respondi com um simples sim, vou perguntar a ele que horas funcionam. E então, preparei mentalmente para o que seria, sem dúvida, uma conversa difícil. Na manhã seguinte, Lucas reagiu à notícia da ligação pendente de sua mãe com ansiedade visível.
Ela vai tentar me fazer voltar, ele disse, empurrando seu café da manhã pelo prato. E se ela tentar, qual seria sua resposta? Perguntei, usando o método socrático que sempre funcionou melhor com ele. Que eu não quero voltar enquanto o Roberto estiver lá, ele disse com firmeza. Que eu me sinto mais seguro aqui. Então, essa é a verdade que você diz a ela. Com calma, com respeito, mas com firmeza. A ligação às 3 da tarde foi tensa. Configurei meu laptop na sala de estar para que Lucas pudesse ter alguma privacidade enquanto eu permanecia à vista, mas fora do alcance de voz. Através da porta aberta, pude ouvir fragmentos da conversa, a voz defensiva de Júlia, as respostas medidas de Lucas. Ele inventou isso, Lu. O Roberto disse: Mãe, está gravado. A vovó ouviu, a comandante da polícia ouviu. Você não entende a posição em que isso me coloca. E você não entende a posição em que você me colocou. Mudando para lá, me fazendo morar com alguém que eu mal conhecia, escolhendo ele em vez de mim toda vez que... A voz dele quebrou, e eu resisti ao impulso de intervir. Este era o confronto que precisava acontecer, por mais doloroso que fosse testemunhar. A ligação durou quase 1 hora. Quando Lucas finalmente emergiu, seus olhos estavam vermelhos, mas sua postura estava mais reta. Ela quer que eu volte, ele relatou. Disse que o Roberto prometeu fazer terapia de controle da raiva, que as coisas vão ser diferentes. E o que você disse a ela? Que eu não acreditava nele, que não me sentia seguro lá, que queria ficar aqui com você. Ele pausou, então acrescentou calmamente. Ela desligou depois disso. Abracei Lucas enquanto ele finalmente deixava suas emoções virem à tona, os soluços que ele tinha segurado durante toda a conversa com sua mãe. Você fez a coisa certa, murmurei. Estabelecer limites é uma das coisas mais difíceis que fazemos, especialmente com as pessoas que amamos. Por que ela não me escolhe? A pergunta saiu abafada contra meu ombro. Por que ela sempre escolhe eles em vez de mim? Não tinha uma boa resposta para isso. Nenhuma que fizesse o comportamento de Júlia parecer mais compreensível ou menos doloroso. Então, simplesmente, segurei meu neto e o deixei chorar pela mãe que o decepcionou e pelo pai que ele perdeu, e pelo senso de estabilidade familiar que havia sido arrancado dele muito cedo. As semanas seguintes se acomodaram em um padrão. Lucas se matriculou temporariamente em uma escola preparatória perto da minha casa, onde sua mente afiada e amor pelo aprendizado rapidamente conquistaram a admiração de seus professores. Carolina fez sua visita prometida, trazendo livros e conversas longas que ajudaram Lucas a processar seus sentimentos de maneiras que minhas abordagens mais práticas não podiam. Ricardo apresentou nossa petição de custódia temporária, que foi concedida sem oposição de Júlia, um silêncio jurídico que falava volumes sobre onde suas prioridades permaneciam. A comandante Renata me manteve informada sobre o andamento de sua investigação. Roberto foi colocado em licença administrativa enquanto os assuntos internos revisavam não apenas o incidente com Lucas, mas um padrão de relatórios questionáveis e uso de conexões pessoais para influenciar casos. A evidência é bastante clara. Renata me informou durante uma de nossas ligações regulares. Roberto explorou sua posição repetidamente. O caso de Lucas é simplesmente o mais bem documentado. Estamos recomendando demissão e considerando acusações criminais por denunciação caluniosa. E os policiais que responderam sem questionar sua versão dos eventos? Perguntei. Recebendo treinamento adicional sobre responsabilidades de proteção de menores e viés de confirmação. Não é suficiente, eu sei, mas é um começo. Era mais do que eu esperava honestamente, e menos do que o sistema merecia. Mas mudança institucional acontece incrementalmente, através de comandantes como Renata dispostas a enfrentar culturas problemáticas. 2 semanas após o incidente, Júlia apareceu sem aviso na minha porta. Ela parecia exausta, com sombras profundas sob os olhos e uma qualidade tensa em seus movimentos. Eu gostaria de ver Lucas, ela disse sem preâmbulo. Ele está em uma sessão com seu terapeuta. Respondi, sem me afastar para deixá-la entrar imediatamente. Volta em 1 hora. Posso esperar? Fiz um gesto para que ela entrasse, levando-a para a sala de estar onde tantas conversas difíceis aconteceram ao longo dos anos. Café? Ofereci, mantendo meu tom neutro. Por favor. Preparei café com os movimentos automáticos de uma tarefa familiar, usando o tempo para me compor.
Quando voltei com 2 xícaras, encontrei Júlia olhando para a fotografia emoldurada de Eduardo na estante, a tomada 2 meses antes do acidente que tirou sua vida. Ele seria melhor nisso do que eu, ela disse calmamente. Ser pai, saber quando lutar e quando ceder. Eduardo cometeu muitos erros, respondi, entregando-lhe uma xícara. Como todos nós. Mas ele sempre colocou Lucas em primeiro lugar. A crítica implícita pairou entre nós. Júlia se encolheu levemente, então se endireitou. Eu terminei com o Roberto, ela anunciou. Ele foi demitido da guarda municipal ontem. Achei que você gostaria de saber. Como você está lidando com isso? Perguntei, surpresa ao descobrir que minha preocupação era genuína, apesar de tudo. Honestamente, aliviada, irritada comigo mesma por ter levado tanto tempo, assustada sobre o que vem a seguir. Ela tomou um gole de café, suas mãos tremendo ligeiramente. Pedi demissão do hospital em Belo Horizonte. Vou voltar para São Paulo se conseguir encontrar um cargo aqui. Isso me surpreendeu mais. Essa é uma decisão significativa. É onde meu filho está, onde ele quer estar. Ela me encontrou nos olhos diretamente. Eu estraguei tudo, Margarida. Eu sei disso. Eu estava tão desesperada para provar que podia seguir em frente, que podia construir uma nova vida, que não vi o dano que estava causando. Mas estou vendo agora. Lucas vai precisar de tempo, eu a adverti. E consistência. Não promessas, mas ações que demonstrem que você está priorizando suas necessidades. Eu sei. É por isso que vim falar com você primeiro. Eu queria que você soubesse que não estou tentando levá-lo embora. Quero reconstruir nosso relacionamento, mas entendo que isso acontece sob seus termos e na linha do tempo dele. Estudei minha nora, buscando sinais de manipulação ou má-fé, mas vendo apenas exaustão e algo que poderia ser o início de autoconsciência genuína. Ele vai ficar feliz em saber que você está voltando para São Paulo. Ofereci cuidadosamente. Mas as ações terão que dar respaldo às palavras. Entendi. Júlia pausou, então acrescentou calmamente. Obrigada por estar lá para ele quando eu não estava. Por ser o que ele precisava quando eu fracassei em ser. Não era um pedido de desculpas completo, mas era reconhecimento. E isso era um começo. Quando Lucas voltou de sua terapia 1 hora depois, sua reação à presença de sua mãe foi cautelosa. Eles conversaram no jardim enquanto eu me mantinha à distância, mas disponível, observando através da janela da cozinha, enquanto Júlia falava e Lucas ouvia com a expressão séria que ele usava quando estava processando informações emocionalmente carregadas. A conversa durou cerca de 40 minutos. Quando Júlia foi embora, Lucas voltou para dentro olhando pensativo em vez de perturbado. Ela disse que está se mudando de volta para São Paulo, ele relatou, que terminou com o Roberto. Como você se sente sobre isso? Ele considerou a pergunta com sua característica seriedade. Cauteloso? Tipo, é bom que ela percebeu que o Roberto era ruim, mas ela não percebeu até que tudo explodiu. E se na próxima vez ela não ver os sinais até ser tarde demais de novo? Essas são preocupações válidas, reconheci. E coisas sobre as quais você deveria falar com ela quando estiver pronto. Mas também, pessoas podem mudar quando confrontadas com as consequências de suas ações. Sua mãe está enfrentando algumas verdades difíceis sobre suas escolhas. Se essa autoconsciência se traduz em mudança comportamental real, permanece a ser visto. Meu terapeuta disse algo parecido. Lucas admitiu que eu posso amar alguém e ainda manter limites com eles. Que não tenho que escolher entre perdoar minha mãe e me manter seguro. Seu terapeuta é sábio, eu disse, sentindo um orgulho silencioso de que Lucas estava fazendo este trabalho emocional difícil aos 16 anos, desenvolvendo ferramentas que muitos adultos nunca dominam. Os meses seguintes trouxeram mudanças graduais. Júlia conseguiu uma posição de enfermagem em um hospital em São Paulo, alugando um apartamento a cerca de 30 minutos da minha casa. Ela e Lucas iniciaram um jantar semanal. Supervisionado inicialmente, mas gradualmente se tornando mais natural, à medida que ambos navegavam por seu relacionamento reparado. Carolina fez visitas mais frequentes, sua presença fornecendo uma ponte entre as gerações de mulheres em nossa família. Observá-la com Lucas, debatendo filosofia e literatura com o tipo de intensidade intelectual que ambos prosperavam, me lembrou de como as famílias não são apenas sobre sangue ou obrigação legal, mas sobre quem aparece
quem permanece, quem faz o trabalho de se conectar. Em uma tarde de domingo de inverno, 3 meses após aquela ligação da madrugada, me encontrei sentada ao redor da minha mesa de jantar com Lucas, Carolina e Júlia. Não era sem tensão esta reunião, particularmente entre Carolina e Júlia, mas era genuína de maneiras que nossas interações anteriores não tinham sido. Passei na primeira fase do vestibular da USP. Lucas anunciou sobre a sobremesa, não conseguindo conter o sorriso que tinha estado reprimindo durante a refeição inteira. Lucas, isso é maravilhoso! Carolina exclamou, se levantando para abraçá-lo. Engenharia? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Engenharia, como o papai. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas e orgulho. Júlia esticou a mão pela mesa, pegando a de Lucas. Seu pai estaria tão orgulhoso de você, ela disse, sua voz falhando. Eu estou tão orgulhosa de você. Observei este momento, esta família imperfeita encontrando seu caminho de volta uns aos outros, e senti algo se soltar no meu peito. O luto pela perda de Eduardo, o medo pela segurança de Lucas, a raiva pelas escolhas de Júlia, nenhum desses sentimentos havia desaparecido completamente, mas eles foram temperados agora por algo mais forte: esperança. Aquela noite, depois que todos tinham ido embora, me encontrei sentada em meu escritório com um pequeno copo de uísque, olhando pelas fotografias de nossa família através dos anos. Eduardo como criança, então como adolescente, como jovem adulto segurando seu filho recém-nascido. Carolina em sua formatura, depois em sua nomeação para a universidade. Lucas em várias idades, cada fotografia capturando um momento de crescimento. E agora, esta nova fotografia que Carolina tinha tirado hoje. Os 4 de nós ao redor da mesa de jantar. Um retrato de família reconstruída. Não perfeito, certamente. Ainda carregando as cicatrizes de perda e traição. Mas juntos. Hoje, quando meu celular toca de madrugada, meu coração ainda dispara. Mas agora Lucas me liga só para dizer que passou na primeira fase do vestibular da USP, empolgado demais para esperar até o dia seguinte. Vó, consegui, engenharia, igual ao meu pai. Fecho os olhos e agradeço. Não a justiça do tribunal, mas a justiça de saber que Lucas voltou a ter sonhos, que Júlia voltou a sorrir, que Carolina voltou a fazer parte das nossas vidas. 6 meses atrás, uma ligação de madrugada poderia ter significado o fim de tudo. Hoje significa que ainda somos uma família que divide conquistas, medos e madrugadas. E dessa vez, quando desligo o telefone, volto a dormir em paz. Essa foi a história de hoje. Me conta nos comentários. O que você teria feito no lugar dos personagens, de onde me acompanha e qual nota você dá para ela. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias emocionantes.